Sejam muito bem-vindos ao novo projeto da 35ª Subseção, o podcast Formalidades à Parte. Projeto que visa trazer advogados, advogadas jovens, mais experientes, para uma troca de experiências, de ideias. E a ideia é exatamente não ter formalidade. Estou aqui sem gravata hoje e aqui com a presidente Luciana, que vai também me ajudar nessa abertura. Estamos aqui aprendendo nesse novo projeto, mas com a confiança de que vai dar tudo certo e que contamos com a audiência de todos vocês para que esse projeto siga adiante, né, Luciana? É isso aí. Ainda bem que é formalidades à parte. Aqui a gente pode ficar mais à vontade, a gente entende que são nas conversas mais informais que nascem grandes ideias, que surgem aí a gente consegue fazer um debate menos como eu vou dizer, a formalidade nos atrapalha um pouquinho na nossa criação aí de conteúdo. E aí, como a gente tem a intenção de estar aproximando a jovem advocacia dos advogados mais experientes, né, a gente entende que essa informalidade nasce para poder trazer esse jovem advogado. E aí, Rafael, quem é que a gente está trazendo hoje para o nosso primeiro episódio do Formalidades à Parte? O primeiro episódio não poderia ter ninguém menos do que dois advogados que saíram da treta do grupo para conciliação no nosso estúdio de podcast, nossa inauguração do nosso projeto. Estão aqui Dr. Gustavo Martins, Luiz Gustavo Martins, advogado renomadíssimo, referência na região, e doutora Lohane Bardasson, advogada também com uma brilhante trajetória, ainda iniciando a carreira, mas que já vem mostrando destaque na advocacia, e é um prazer enorme recebê-los aqui nesse primeiro episódio. E queremos primeiro explicar para os nossos espectadores, né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo em alguma plataforma, seja no YouTube, no Facebook ou qualquer outra plataforma. Fiz uma brincadeira aqui com relação à treta do grupo, porque Dr. Gustavo e a doutora Lohane recentemente entabularam uma pequena discussão, né? Uma discussão do grupo dos advogados. Mas foi uma discussão saudável. Mas, como toda discussão, quando a discussão se baseia em ideias, argumentos, o resultado é sempre duas partes que se entendem e chegam a algo que é sempre salutar para todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu falei que hoje vai ser o primeiro episódio, mas nós vamos bater o recorde de audiência, hein? Então aí, sejam muito bem-vindos ao nosso Formalidades à Parte. Obrigada. Doutora Lohane, selamos a paz. Aí, começaram muito bem. Já tínhamos selado. Já. Verdade. Bom, queria começar primeiro pedindo para que vocês façam uma apresentação de quem são vocês, de quem é o doutor Luiz Gustavo, quem é a Lohane. Vou começar pela doutora Lohane. Primeiras damas, né? Sempre. Vamos lá. Então, eu sou recentíssima, né, na atividade da advocacia. Pelo final aí de 2024 que eu comecei, e ano passado inaugurei meu primeiro escritório aqui em Rio Bonito mesmo. Anterior a isso, meu escritório era virtual, tinha começado pelo meu site e tudo mais. E me peguei muito me perguntando naquela época, abro ou não abro um escritório físico? Não estou vendo necessidade de abrir um escritório físico. É aquela coisa da jovem advocacia que consegue se resolver online, fazendo as videochamadas, né? Mas vi que a necessidade de ter um espaço físico é muito real. Muda a apresentação do advogado, muda a qualidade do serviço que você está entregando para o seu cliente, a dizer para ele aonde ele pode te encontrar também é de grande peso. E de lá para cá eu venho encontrando nas nuances dos desafios da advocacia, vem me reencontrando cada vez mais e entendendo que eu posso dizer que eu nasci para fazer isso, sempre quis ser advogada. Durante todo o curso de Direito, eu queria advogar, eu não queria concurso, eu queria advogar. E falo isso com muito brilho nos olhos. E eu acho que é isso. A advocacia nunca vai me deixar entediada, porque a cada dia é um
uma novidade, é um novo desafio e isso nos estimula. E quem gosta de novos estímulos, ser advogado é a atividade correta, é o caminho certo. Então é isso, eu me apresentaria dessa forma. Antes de passar a palavra pro Dr. Luiz Gustavo, vou chamar de Gustavo, porque Por favor, por favor. na Daqui a pouco a gente vai chamar de informalidade. Bulgária. Pois é, Por favor. na informalidade, né, nós nos tratamos dessa forma e que é muito interessante no jovem, né? Abri meu primeiro escritório, a mente empreendedora, que é o primeiro de muitos, né? De 2, de 3, de 4. É, E aí, Gustavo? Conta pra Bem, gente. eu sou, vamos dizer assim, um dinossauro aqui da subseção, né? Essa era a ideia, né? OAB 97, OAB de 5 dígitos ainda, né? Quando eu peguei já era, a OAB tá quase chegando a 100 mil e tal, mas tô no meu escritório no mesmo endereço há 29 anos, do mesmo endereço, lá na Dr. Matos, e antes tive o prazer e a satisfação de trabalhar com o Dr. Benedito Caridade, o que foi uma escola para mim, OAB 2850, para vocês terem uma ideia, né? E foi aí onde eu tive um grande aprendizado. Na minha época se fazia estágio de verdade, vamos dizer assim, né? Eu estagiei na OAB, prestei concurso, a gente prestava concurso para a OAB e podia, de acordo com a classificação, escolher para onde você ia, né? Eu fiz o concurso da OAB, era estadual, passei em segundo lugar e foi até muito engraçado, porque todo mundo disputava uma das varas da capital, do Fórum do Centro. Eles tinham, na época, acho que só Jacarepaguá era o único local que tinha um fórum regional. E quando eu fui chamado para me apresentar, eles perguntaram, e você vai para qual vara da sede, né? Eu falei, não, eu vou para Rio Bonito. Aí foi aquele espanto geral na plateia, o pessoal tomando posse. Aí eu expliquei, não, eu sou de Rio Bonito. Aí o defensor-geral agradeceu a minha escolha e falou, abriu mais uma vaga aí para vocês. E a partir daí me formei em 95, prestei o segundo concurso a segunda prova da ordem, né? Eu perdi a inscrição da primeira, na época era uma prova por ano, eu perdi a inscrição da primeira e fiz a segunda prova da ordem. A gente não tinha a mínima noção do que era a prova da ordem, não é como hoje, que tem curso, que você sabe, tem uma noção daquilo que vai cair, do que não vai cair. Naquela ocasião, o exame de ordem foi criado em 94, né? Então você estava pegando ali realmente. Ele foi aprovado em 94, né? E o primeiro exame foi em 96. 96? O primeiro exame, 96. Você fez Foi o o que segundo. eu fiz o segundo. Não, 95. Eu fiz o de 96. 96. Foi o segundo. E aí era uma coisa que ninguém sabia. O primeiro já saiu eliminando todo mundo. Porque ninguém sabia qual era o nível da prova. Foi todo mundo para lá achando que era uma prova de conhecimentos básicos do direito, daquilo que você tinha visto na faculdade. Não era nada disso, era uma prova mesmo que arrochou mesmo e muita gente foi reprovada. Então foi uma chiadeira danada, porque sacrifício de 5 anos de faculdade para se formar e depois pau na cara na primeira logo o exame de ordem. E nós fomos para o segundo exame de ordem e foi a mesma toada. Era mesmo um sarrafo lá em cima. Eu vim de uma faculdade Cândido Mendes Centro, né, noturno. A maioria dos professores eles vinham do tribunal, até pela proximidade. Né? Não exigia tanto, não tinha tanta exigência na época que o MEC faz hoje para ser professor de faculdade, né? Mestrado, essa coisa toda, e lá o critério era ser amigo de Cândido Mendes. Então, quando Cândido Mendes ele frequentava a alta roda da magistratura, um convite de Cândido Mendes para dar aula na faculdade era uma honra, era um prestígio. Então, a gente teve assim, bons professores e que preparou muito a gente para a advocacia. A Cândido Mendes tinha essa característica de preparar o aluno para a advocacia. Era uma faculdade muito voltada a isso, muita técnica, mas muita prática nesse lado. E aí eu estou, né, nesses últimos 30 anos, fazendo isso que eu sei fazer, né, que é advogar. Diferentemente do que você falou, não tem nada de brilhantismo, né, nem muito menos de renomado. A gente é mais conhecido por estar mais tempo na profissão, né? Mas você todo dia está estudando.
É uma Sim. coisa que eu tenho por hábito, sempre tive. Até quem vai lá no meu escritório vê parte da minha biblioteca, que eu sou um aficionado Que por é livros. bonita, por sinal. E assim, eu gosto de livros, gosto de literatura ampla, mas gosto do livro jurídico, gosto de ler um livro jurídico, gosto de ver a doutrina. Ainda sou desse tempo, né, do conhecimento da base do direito. Então é isso. E do papel Apresentação, isso. ainda, né? Do O papel, cheiro sim. de livro. Né? Até Que bem é pouco diferente. tempo atrás, quando isso é muito, muito engraçado, que quando começou o processo eletrônico, né, e eu sempre falava, e Arthur já trabalhava comigo, né? Arthur já está lá comigo há 15 anos, começou como meu estagiário também, e Arthur morria de rir que eu imprimia, botava na pasta, botava no arquivo. E ele falava para mim, não precisa, o processo agora é eletrônico. Mas Tá a gente na ainda nuvem. cria esse hábito. Não, eu não consigo, e não. eu falava, hábito, um né? dia isso vai dar problema, aí vocês vão ver o que vai já ser. Vai consegui. sumir esse processo do sistema, né? Um dia Como é que eu vou fazer? vai dar problema, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas agora tá tudo na nuvem. Não Eu dá, acho que esse é talvez um ponto, até fugindo um pouco do nosso tema aqui, um ponto muito interessante. Realmente, quando o processo eletrônico começa, sempre nós tínhamos essa desconfiança. Nossa, se esse servidor falhar, o que vai acontecer com os processos? E aí, a gente fala tanto em sistema eleitoral, fica essa discussão se a coisa é segura ou não é. E se tem uma coisa que a gente pode confiar que realmente tem sido muito seguro, nós estamos aí com o processo eletrônico há Sim. 15 anos ou mais, né? Poxa, nunca se teve notícia de sumiço de autos ou de problema técnico que os autos pudessem ter sido. De ficar inacessível, você tem falhas de Problema sistema, mas intermitente, não nessa magnitude. Mas isso, e esse podcast vai ser a luta do velho contra o novo, porque A conciliação do velho. eu já fiz, pelo menos da minha vida, uns três procedimentos de remontar autos que desapareceram. Né? Uhum. Existia esse processo. Acho Sim. que ainda tem o Código Civil, dá para ver, né? A restauração de autos. Restauração de autos. Ação de restauração de autos. Que era isso aí. O juiz dava o processo como desaparecido, instaurava lá um PAD, um processo administrativo disciplinar contra o chefe do cartório, contra o titular lá, e os advogados eram intimados a trazer para o cartório todos os elementos que ele tinha daquele processo. Cópia, em casa. Então, eu tinha por hábito de ter todo o processo meu copiado no meu escritório, eu tinha as pastas do processo na mesma grossura dos autos, arquivo que ia se multiplicando. Justamente porque eu passei por isso de processo de meu interesse, processo que eu era autor e o réu, evidentemente, e ele sempre dizia que ele não tinha documento nenhum. E eu não tinha alguns documentos realmente que me interessavam e tal, aí abre para produção de prova, aquilo não termina nunca, né? Então isso me marcou muito, me fazia, mesmo com processo eletrônico, durante algum tempo eu imprimia aquelas folhas lá e guardava no meu arquivo até eu ser E demovido agora? dessa. Ainda- Não, agora Já perdeu esse hábito. Já o escritório de É. Lohane provavelmente nasceu sem papel. Nasceu sem papel, não tem arquivo. É. O que eu faço, a minha rotina é área de trabalho, nuvem e HD externo, para garantir. Um backup, né? É. Porque o seu servidor talvez não seja tão seguro quanto o do judiciário. Então é preciso terem elementos de proteção para não ter a Então, perda, né? eu tenho ali 3 áreas externas de armazenamento que me garantem. Se faltar uma, tem a segunda. Se faltar a segunda, tem a terceira. Se chegar a faltar as 3. Né? Então, Tá é a minha certo. garantia. E fazer um ping-pong aqui Hum. Queria trazer a visão de cada um deles do início. Do que foi mais difícil no início da carreira do Dr. Gustavo, o que foi muito difícil, ou menos, ou mais difícil, no início da carreira da doutora Lohane. Traz um pouquinho pra gente, pro jovem advogado que está também começando, para ele compreender que o início sempre é difícil, independentemente da era, né, do tempo, do ano. O que foi muito difícil, e ainda é, porque eu ainda estou começando, é a falta das parcerias especializadas. Às vezes vem ao escritório um cliente muito bom, que você não quer dispor dele, você quer pegá-lo, você quer trazê-lo para o seu escritório, mas você não tem aquela técnica que precisa para atendê-lo. E fazer essas parcerias com outros profissionais, colegas advogados, para que você consiga agregar esse cliente ao escritório, foi e é
uma dificuldade da jovem advocacia. Às vezes também vem essa insegurança um pouco, né? Do Também. início, né? Você não fica preocupada, saber. A gente Sim. ainda quer revisar muito, a gente ainda quer. Exato. Nas áreas em que eu posso dizer que sou especialista em decorrência da pós-graduação, eu consigo celebrar e dirigir os atos de forma que eu me sinta tranquila, não, sem sentir aqui uma instabilidade ou medo de pegar a causa. Mas nas áreas que eu não tenho essa afinidade, como, por exemplo, previdência, que é algo que eu não gosto, cá entre nós, eu tive dificuldade porque apareceram muitos clientes, pensão por morte, revisão de aposentadoria, um planejamento, e é uma coisa que sempre aparece, e como que eu vou recusar, ainda mais no início da advocacia? Então, eu precisei fazer parcerias, foi difícil, confiar em outro colega é difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil, é você conhecer um profissional, conhecer além dele como ser humano, ele como profissional, o trabalho dele, saber que ele vai ser responsável com os seus clientes e que vocês atuarão ali, de certa forma, em conjunto. Essa foi e ainda é um grande desafio. O maior desafio. E aí, Gustavo? Tô querendo lembrar aqui quando eu comecei. Eu falo, faz tempo. O que estava acontecendo no Eu ia Brasil? falar assim, naquela deixa a época? Lohane começar, porque ela tá mais fresquinha. fresquinha. Se eu faço fresquinho. O que estava acontecendo no Brasil naquela época? Eu acho que os dinossauros, como eu falei, já estavam extintos, então eu comecei. Na verdade, Rafael, eu antes de ser advogado, eu trabalhei no Bradesco. Eu fui da turma que inaugurou a agência do Bradesco. Eu comecei a trabalhar no Bradesco em 86. Então, assim, eu já estava inserido no mercado de trabalho, né? Eu trabalhei lá durante 6 anos, e lá, nos últimos anos do banco, foi quando eu comecei a estudar, estudava à noite, trabalhava de dia, saía correndo, aquela história toda. E, assim, comparando as gerações, a gente começava essa vida profissional mais cedo, né? Até porque a legislação permitia, eu entrei no banco com 15 para 16 anos. Entrei no banco com 15 anos como como se fosse um jovem aprendiz, que não existia esse nome tecnicamente, tinha um outro nome que eu não me recordo, com carteira assinada, e depois, com 16 anos, aí você já era um profissional pleno. Só não podia trabalhar no caixa porque não tinha 18 anos ainda, trabalhava com valores, mas o resto você trabalhava. Então, eu logo, por ser de Rio Bonito, ter muito conhecimento, o gerente me puxou para a gerência. Eu, com 17 anos, já trabalhava na gerência do banco. E depois fui fazer faculdade, saí do banco, já na meada da faculdade para o final, saí do banco, me dediquei mais e já fui estagiar. Estagiei durante o período no escritório do doutor Antônio Carlos Guadelupe, que era um escritório, ainda é com o filho dele, com o Glauber, né? Mas era um escritório grande na época, no sentido de muitas causas, e o Antônio Carlos foi escrevente de cartório, tinha uma prática muito grande, tinha uma verve de advogado, aprendi ali, fui para a defensoria, que na minha época era o estágio aconselhável a todo mundo, hoje eu não sei como é, mas na minha época os próprios professores falavam isso, se querem estagiar, vão para a defensoria pública, porque é clínica geral, vocês vão ver de tudo. Então, estagiei na área civil, depois fui transferido para a área criminal, eram dois defensores só. Comecei com o doutor Ronald Eucário Vilela, que na época advogava em Niterói, foi presidente da subseção de Niterói. Depois fui estagiar com a doutora Vânia Pompeu, que hoje está no tribunal também. E, assim, quando eu peguei minha carteira definitiva, eu já estava advogando no escritório do doutor Caridade, ele ia para Niterói, e eu ficava no escritório como se advogado fosse, lógico. Antigamente tinha carteira de estagiário? Tinha, era uma carteira azul. Tinha. Carteira todo mundo tirava carteira de estagiário, porque como o processo era físico, você só acessava para fazer carga. Você podia fazer carga com carteira de... Você podia ir à audiência, sentar na mesa de audiência. Eu sentava na mesa de audiência como estagiário o tempo todo. Sozinho? Não, junto com o doutor Caridade, mas você participava, o juiz deixava que você participasse. Uhum. Né? E como a coisa era Tinha menor... gente que participava sozinho, né?
A gente sabe. E assim, a gente atuava no final do estágio, estava praticamente Era uma atuando, introdução estudando. natural, né? Era natural, exatamente. Você não tinha o choque que o jovem hoje tem maior, né? A gente era uma sequência. Pegar a carteira profissional era uma sequência. E essa introdução ela era tanto na vivência prática quanto na questão da captação de cliente, porque o cliente que te via ali como estagiário atuar, sabendo que você era estagiário, na medida que você se torna advogado e aquele sujeito já te conhece como já profissional tem uma da área, confiança, né? ele já acaba te procurando quando ele tem uma demanda, né? Ele já te conhece, ainda mais em cidades menores. E é assim, engraçado quando a doutora Lohane fala na dúvida se eu vou ter um escritório, se eu não vou ter um escritório, a gente só não ia no escritório se estivesse doente muito mal. Você tinha que estar muito mal para você não ir no escritório de segunda a sexta. Não tinha... Opção de trabalhar de casa. Exatamente, não existia nada disso. Era ir para fora, pegar processo, ir embora com Ainda pegava peso, né? Porque aquele monte de processo. muito processo. Correr pro projeto, antes do projeto Tinha a fechar. vantagem que até a gente conversou, que era a troca com os advogados pelo corredor do fórum, né? A gente estava ali nos bastidores conversando E um o pouco prazo sobre... hoje vai até meia-noite, né? Exatamente. A gente tinha Antes casos tinha que de ver, advogados... projeto fechava fechava às às 6. 6 horas. Eu assisti casos de advogado que eu estava dentro do fórum já, a porta fechou. Desespero. Quem estava para o lado de dentro está para o lado de dentro, quem está para o lado de fora está para o lado de fora. Entendeu? Na comarca, no Rio de Janeiro, que a fila do Era enorme. protocolo fazia a volta caracol. Entendeu? Aí daqui a pouco não tinha celular, gente. Vamos combinar. Você não tinha celular. Eu comecei a advogar com máquina de escrever. Lohane tá olhando e falando, graças a Deus que eu não nasci nessa época. Em tempos de inteligência artificial, olha, eu tava que aqui, para você nasceu ter que nessa época você não tinha computador. Eu comecei a advogar. Eu estava Máquina aqui de escrever. pensando... Na máquina de escrever. E a gente fazia Justamente. negrito na máquina de escrever, que eu vou te ensinar quando você quiser. Quer não, né? Quer não. Acho que a máquina de escrever já não é mais algo... Não, a máquina de escrever, o meu primeiro impacto que você vai vendo que você mudou completamente de direção é que Arthur, que trabalha comigo há 14 anos. Arthur, você vai vir no episódio aqui também, já vou mandar um recado aqui. Ele nunca tinha mexido numa máquina de escrever. Eu E ele viu a máquina de escrever e ficou achando aquilo maravilhoso. Falei, rapaz, na nossa época era tão moderno que a impressora já era agarrada com o computador. E você botava o papel ali e ia saindo, né? A impressão era na mesma hora ali. E ele ficou olhando, aí eu falei, mas como que Arthur não conhece máquina de escrever e tal? Até o dia que ele achou um fax. Eu tenho guardado lá no meu escritório um fax, né? Aí já era o fax, você podia consultar processo com o fax. O tribunal abriu uma linha que você mandava o fax. Essa não é da minha época, não. E recebia um fax com o andamento do seu processo. Você digitava ali o número do processo. Quando aquilo foi lançado, eu já saía com o meu fax, e isso é antes da maquininha de boleto. Sim, Vocês sim. pegaram a maquininha de boleto? Sim, esse eu peguei. Não, Lohane não. Maquininha de boleto. Eu acho que eu não peguei também, não. Maquininha de boleto. E aí a modernidade foi o dia que eu cheguei no fórum com uma folha de fax, com meus processos todos relacionados. Ficou todo mundo olhando, o que é isso? Falei, novidade. Agora você pode buscar. Aquilo foi sensacional. Você não precisava mais ir, porque eu sou antes da maquininha. Eu sou da ficha. Você ia no seu escritório, tirava essa ficha, pegava aquelas 3 fichas e ia para o balcão. Aí chegava lá, os processos eram divididos por final e cada escrevente era responsável por um final. Então, o final do meu processo era 0. Por exemplo, João Ricardo. Aí eu falava para ele, Cadinho, onde está aquele meu processo assim? Tá ali, peraí, eu já estou preparando o mandato que vai para conclusão. Sabia de cabeça. Artesanal. Era artesanal, sabia de cabeça. Aí você anotava lá na sua fichinha o andamento daquele processo, lá levava a sua fichinha embora e aí você ia fazendo seu controle, tudo manual. Então, assim, é uma coisa, como ela falou, artesanal. A advocacia era artesanal. Hoje a gente trabalha, graças a Deus, eu comecei na minha advocacia, eu já tenho atendimento em 4 estados do Brasil. Eu acho que isso não seria possível sem o processo eletrônico, sem a possibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar. Eu posso morar em qualquer lugar do Brasil, se eu quiser. Isso me dá muito conforto, muito alívio. Eu sou muito da estrada,
de estar para lá para cá, viajando, fazendo curso, congresso. Acabei de chegar de Brasília, né? Há 2 semanas atrás, onde eu estava. Então, assim, eu sou muito expansiva e a advocacia, ela me acolhe, a advocacia atual. A tecnologia, Me ela acolhe, deu uma aliada, permite, né? né? Na minha identidade, exatamente, da miscigenação de culturas, de poder atender de qualquer lugar do mundo até, inclusive, a advocacia brasileira, mesmo sendo brasileira, eu posso estar em qualquer lugar. Legal. Isso é excelente. Bom, a gente já está encaminhando para a fase final do nosso Tá vendo? primeiro Não tem episódio. condições de fazer um podcast assim tão rápido. Não Pois dá. é. Quem estava Não responsável pelo acredito, horário? já Você? vai. Eu ainda ia falar sobre Pô, não tem publicação. condição. Ah, meu Deus! Mas, Aí vocês iam ver o que é bom. mas a ideia dessa fase final é justamente trazer, porque nós temos hoje os jovens, que nós temos aqui a doutora Lohane, representando esses jovens, né, que chegam cheios de inseguranças, mas cheios de entusiasmo, de energia, né, com a advocacia. Nós temos aqui o Gustavo, um vencedor, um cara que já chegou lá. Sabe aquela coisa Não. do você vai chegar lá? Ele já chegou lá. Não, Então, longe disso. mas por vezes nós temos advogados que quando chegam num determinado tempo de carreira, desanimam, acham que a advocacia não é mais para ele, que ele não vai conseguir acompanhar aquele ritmo, principalmente o ritmo hoje da tecnologia, que é um ritmo muito acelerado. E aí a ideia aqui, presidente, é que eles deixem um recado para ambos os tipos de advogado, ambos os perfis, o jovem e aquele que já está na fase mais madura, vamos assim dizer, da carreira, mas um tanto quanto desanimada. E aí, queria começar, né, pela doutora Lohane, para deixar esse recado para a advocacia jovem, e depois o doutor Gustavo para a advocacia sênior, posso chamar assim, né? Advocacia, você não tem muito conselho mais para dar, não. Você se aposenta. Não dá mais para você. Você não quer aposentar. Pois é. Então não dá esse conselho, Pois não. é. O conselho para jovem advocacia não desanimar é confiar, acima de tudo, no que estudou, no que fez. Se vocês pegaram o diploma, sinal de que vocês alcançaram por mérito próprio esse título, né? Então, a insegurança inicial ela é muito comum, vocês não estão sozinhos. Eu também sinto, também estou começando. Mas a garra de pegar e falar, eu vou aprender e vou fazer, vou me socorrer a um colega mais experiente, ou vou me socorrer aos livros e aos estudos, que é uma coisa que eu faço muito. Então, assim, justamente por não ter eu não tenho uma rede de apoio de outros advogados que eu possa mandar mensagem a qualquer hora para perguntar e tirar uma dúvida. É muito escasso isso para mim, eu sou carente nessa área. E acredito que muita gente também se encontra dessa forma no início da advocacia. Então, para mim, o que resta são os livros e o estudo. E aprender, às vezes, virar à noite ali para fazer um processo, porque eu nunca fiz aquele processo antes. E eu faço. E se tiver que pegar para fazer, eu vou pegar para fazer. E se tiver que ir no cartório... ano passado, estava indo no cartório, no fórum, para aprender a tirar uma greve, porque eu não sabia. Aí na Delson, com toda sensibilidade, toda a paciência do mundo, me ensinou. Fiz, agora eu faço uma greve impecável, que não preciso recolher de novo para corrigir, tá? Então, assim, é aos poucos, é dar tempo ao tempo, se ter paciência consigo mesmo e entender que vai, entendeu? Tem que ter paciência consigo. Legal. É isso, Lohane, não você me desistir. fez até refletir aqui um pouco nesse acolhimento da jovem advocacia, que a Aham. gente tem trabalhado hoje. Hoje, no dia dessa gravação, a gente estava fazendo entrega de carteiras, né, para alguns novos colegas. Uhum. E aí eu estava falando lá que a gente tem trabalhado quase que exclusivamente, óbvio que não é deixando os advogados experientes de lado, mas a gente tem trabalhado muito para acolher o jovem advogado, né? Uhum. E isso é uma missão que eu falo não só da subseção, mas da seccional. Uhum. E aí a gente pode até refletir, nós aqui da nossa subseção, como que a gente pode fazer para atender essa demanda. Melhorar esse acolhimento. Melhorar esse acolhimento nessa esfera aí, porque você está sentindo essa falta
Eu, quando comecei, eu também vim sozinha, né? Não tinha. Quando você vem de pais advogados, né? Muito. Tios, alguém, É. você tem alguém a quem pedir ajuda. Mas eu vim sozinha também. Uhum. E eu sinto essa dor. Por isso que eu acolho alguns colegas no meu escritório, exatamente dando oportunidade desse primeiro estágio. Porque é algo que eu não tive lá atrás e faz muita falta. Sim. Né? E dar esse apoio, essa pergunta, essa resposta que a gente está ali tentando fazer numa petição na hora e surgiu uma dúvida, você não tem para quem perguntar. Né? A gente pode pensar em alguma coisa agora que acolha essa juventude Sim. aí chegando pra gente. Perder Foi bom. noites de sono porque você tem a responsabilidade do cliente na mão tem Sim. sido muito comum para mim. Porque não ter Mas essa a quem se preocupação do início é socorrer. natural, né? A Com gente fica um certeza. pouco... Todo mundo passa por isso, e isso é uma coisa que você não acaba nunca. Para quem é responsável, isso não acaba nunca. A preocupação com o advogado. O que acontece quando a gente vai ficando mais experiente é que você você já passou por aquilo. Tem repertório. Você tem repertório. Então, assim, é a questão do advogado júnior, do advogado pleno e do advogado sênior. Não é que você sabe mais, você tem mais experiência, mais bagagem da prática. Porque a teoria, basta você estudar. Se você não estudar, não vai ser advogado. Né? Eduardo Cultura já falava sobre isso, né? Nos mandamentos do advogado. O Eduardo Cultura fala sobre isso, que quanto menos você estuda, menos advogado você é. Fato. Se você não estuda, se você não gosta de leitura, se você não gosta de ler, procura outra coisa para fazer. Exatamente. Não tem como. O Zé Roberto Castro Neves, né, que é um colega nosso que agora assumiu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e ele tem pelo menos 5, 6 livros escritos falando sobre advogado com a música, a relação do advogado com a arte, a relação do advogado com isso, que são livros que não são didáticos, né? São romances, são livros, mas próprio para o advogado ler. E é muito interessante. Ele tem um livro que é Como os Advogados Mudaram o Mundo, que é sensacional, que vem lá do início, como é que surgiu a advocacia, por que surgiu a advocacia, por que surgiu a figura do advogado. Então, o advogado também não pode se prender só à leitura didática, mas tem que ter o hábito da leitura. Isso aí tem que desenvolver. O medo de pegar causa, como a doutora Lohane, é próprio de todos nós. Até hoje, com 30 anos de profissão, chega de vez em quando, e aí quanto mais você vai ficando mais velho, vai chegando nas coisas mais cabeludas, né? Porque o cara que tem um problema mais sério, ele tende a procurar um advogado que tenha mais tempo de profissão e tal, não que ele seja melhor, longe disso, mas que já rodou mais. É natural, né? Então, assim, pensar que a gente com 30 anos de profissão não tem essa coisa, tem. Aonde você socorre? Na prática, na memória, né? Já vi isso acontecer, já viu no que deu, nos encurtamentos, que já sei já sei onde isso está sendo tratado melhor, já sei quem fala bem desse tema, aí você vai lá, estuda. Outra coisa que é fundamental, ler jurisprudência, ler os informativos do STF, ler os informativos do STJ, que é onde você vai formando o seu pensamento crítico. Entendeu? Apanhar o acórdão, ler o acórdão na íntegra, não ler só a ementa, baixa o acórdão, lê o acórdão. Quando tiver tempo vago, lê jurisprudência, lê decisão do STF, lê decisão do STJ, principalmente, que é mais do nosso dia a dia, porque você vai entendendo qual é o pensamento, quais são as correntes, quem está pensando o quê, onde tem a dissidência, quem está nesse dissenso aí, o porquê que está sustentando essas posições, lê a jurisprudência do TJ, do RJ, né, TJ-RJ aqui, para você entender como é que as câmaras estão se posicionando. Isso é fundamental, né? Porque muitas vezes, quando você pega a causa, você já sabe mais ou menos para onde aquilo vai apontar, como é que essa turma está decidindo, como é que a turma lá em cima está decidindo. Porque é comum também as turmas no tribunal, as câmaras no tribunal, elas pacificarem entendimentos também, para não ficar divergindo, até para não ficar vindo mais recurso, né, embargo de divergência, essa coisa. Então,
assim, entender como o tribunal tem pensado, isso é fundamental. Concordar ou discordar é problema seu. Mas você entrar porque você acha que é isso, mas o tribunal está decidindo de outra forma, você tem que entender como é que o tribunal está decidindo para você poder ter êxito. Então, são encurtamentos de caminho que você vai aprendendo com o tempo. Porque não adianta você pegar uma causa aqui que você sabe que o tribunal não vai julgar aquilo lá na frente. Então, você vai perdendo seu tempo aqui, pode até ter uma procedência em primeiro grau, mas vai tomar na cabeça lá dentro, porque não estão pensando assim. Eu já tive caso aqui, principalmente na segunda vara, que às vezes tem uns posicionamentos que eu respeito, já até falei isso com o doutor Pedro, que eu admiro ele pelo trabalho dele, eficiência, né? Concordar com a decisão, não concordar, recorre. Da nosso dia a dia. Mas, assim, de posicionamentos que você sabe que no tribunal você vai tomar pau, e muitas vezes você sabe também que o STJ está decidindo diferente, então você vai tomar pau, vai para o, conseguir, enfim, depois de muitos anos, fazer um processo seu subir, que é outra, quando isso acontecer, de conseguir botar um processo no STF, no STJ, passar ali da súmula 7 e tal, aí você pode dizer, pô, agora eu já estou advogando. Porque no início, tirando os processos que mais corriqueiro, teses que você defende, você conseguir subir uma tese é um desafio. Mas, assim, o conselho que eu dou é leitura, eu estudo mesmo. Me preocupa muito hoje, a gente também bateu um papo sobre isso, o fato da nova advocacia estar muito preocupada com marketing e deixando o conteúdo de lado. Entendeu? Assim, é importante entrar no mercado, lógico que é importante estar sendo visto, é importante, mas é mais importante você conseguir segurar o seu cliente, fidelizar o seu cliente pelo atendimento que você dá a ele. Não adianta você fazer vídeo bonito, o cliente, quando senta na sua frente, faz uma pergunta, você não sabe responder, ou gaguejar, ou responder uma coisa que você não tem certeza. Ou responder errado. Responder errado, que é pior ainda. E não há nada mais natural do que você ser honesto com seus clientes, quando ele perguntar uma coisa que você não sabe, você falar para ele. Eu vou pesquisar sobre isso, amanhã, depois da manhã, no mais tardar, eu te dou uma posição sobre isso. Porque no momento aqui não me vem à cabeça o que eu possa te dizer. É muito melhor você fazer isso, eu sempre usei dessa sinceridade com o cliente, e é uma coisa que o cliente gosta de ouvir. Entendeu? E no mais é isso aí, é o dia a dia. Com certeza. Eu tenho uma tática que eu já tive que desenvolver. O cliente aborda a gente geralmente pelo WhatsApp para marcar uma consulta para ir ao escritório. E aí eu já peço ali uma prévia. Qual é o assunto? Porque aí eu já estudo. E aí eu já chego no dia do atendimento, preparada. Daquilo que você tem. Exatamente. Principalmente quando a gente começa a advogar, que você faz aquela clínica geral, Isso. Importante. É importante que você antes peça ao cliente, até faz um relato para mim, manda por e-mail, manda por WhatsApp, o que for, para você se inteirar do assunto, que a gente também não é obrigado a saber disso. Sim, claro. Ninguém nasceu sabendo. O fato de você buscar conhecimento para o que o cliente quer, é isso aí que o cliente vai ficar satisfeito, porque você vai buscar atendê-lo da melhor forma possível. Certeza. Esses dias eu tive uma cliente, um massivo de execuções que me procurou, porque eu tenho uma especialização em direito do trabalho, E ela, além desse massivo que ela trouxe também constituição de condomínio, que ela queria formalizar em um prédio dela. Aí eu falei, isso aí a gente tem que estudar um pouquinho. Eu ia falar agora, podia ter perguntado uma dica para Gustavo. Isso aí. É o que a gente faz. Não precisa perguntar o chat GPT, pode perguntar. Mas Gustavo. Eu quebrei a cabeça, estudei, fui no cartório, peguei aquele checklist dos documentos que a gente precisa para fazer a constituição de condomínio. Você tocou num ponto assim, que todos nós também passamos por isso, que é um ponto que eu gosto muito, que é essa troca. Aí você fala assim, mas eu não tenho. Realmente, ninguém sai da faculdade com um coach, Não, ninguém tem. A gente vai fazendo. Então, mas isso hoje vocês têm muita dificuldade, porque não existe mais o corredor do fórum. Exatamente. Entendeu? Você fica enclausulado dentro, você fica
clausura do seu Os escritório. corredores vazios hoje estão muito E Gera um você não tem a distanciamento. troca com, que era muito normal, isso era muito comum. Rapaz, chegou um cliente lá no meu escritório com um negócio assim, você já fez alguma ação dessa? Aí você, não fiz. Tomei um pau danado, porque entrei errado, tive que refazer. Isso era comum, né? Isso era comum. E era Hoje, natural, né? Era natural. Agora os corredores do fórum chamam-se grupos de WhatsApp. Exatamente, que não é a mesma coisa. Não é. E hoje o que Entendeu? está sendo muito comum também, às vezes, procurar um colega, ele vai lá e fala, ó, adere lá ao meu curso que eu estou fazendo, explicando exatamente esse Arrasta assunto. pra cima aí. Aí você vai se sair bem com o meu curso. Mas isso é esses dias eu tive até, a gente tá falando do Flash ali, o Flash é muito receptivo por isso, eu tive um processo com uma monta muito grande, eu fui procurar o Flash até para poder fazer uma parceria lá, tá no Pelon e tal, e aí conversamos muito, ele me apresentou o escritório todo, e ele falou, Gustavo, é a coisa mais comum, a gente aqui no próprio Pelon, embora a gente tenha muito bem dividido as áreas, nós temos parceiro de fora. Tem áreas que a tem que gente ter, não né? domina, que a gente tem parceiro. Já tive isso dentro do Bermudes. Fui atendido pelo Dr. Ricardo, com uma indicação até de um amigo. Ele falou, procura Ricardo lá do Bermudes, que você vai... que ele é gente boa e tal. E tivemos uma reunião, eu estava com o meu cliente também e tal. E no final saímos batendo papo ali e ele falou sobre isso. Essa parte tributária aqui a gente no Bermudes terceiriza, entendeu? Aí marcou uma outra reunião, veio o advogado de um outro escritório grande, sentamos na mesa lá no Sede Bermudes, ali na Praça 15, e conversamos muito tempo, tomando café, batendo papo sobre o tema, né? Isso é comum em escritório grande, escritório renomado. Não é uma coisa que você vai, eu fui perguntar, não sei o quê. Isso é normal. Você, por exemplo, aquele dia eu brinquei com você, vai lá no meu escritório tomar café. Eu adoro isso, entendeu? Adoro. A gente fazia muito isso antigamente na OAB, ali em frente ao fórum e dentro da sala da OAB, que era no final da tarde para lá tomar E café tinha e bater biscoito? papo. Não, naquela época Não, não é possível. nem café. Mas Entendeu? Mas era assim, isso era comum. Então, eu tenho lá, tô diariamente no meu escritório, aliás, hoje estou muito mais diariamente. agora nós vamos ter que marcar para vir conversar aqui no estúdio. É. Entendeu? Vamos ter que ter outros Esse vai ser o episódios. local a da conversa aqui. Hoje eu já não vou muito, vou umas 2 vezes por semana que eu vou no escritório, o resto eu fico em casa trabalhando de casa, que é quando você vai no escritório você trabalha pouco. Toda hora chega bate um papo, toma um café, Isso é conversa, verdade. vai embora, daqui a pouco chega outro. É porque você não tem criança mais em casa. Para trabalhar, minha criança mais velha pegou a carteira dela da OAB, já está lá já está trabalhando no Gustavo Tepedina, semana deve assinar contrato lá. Que legal. Bem, se encaixou bem lá, gostou, o pessoal gosta Aí você dela. consegue trabalhar em casa. Mas porque também, assim, senão- não trabalha só para São Paulo, porque ela fica no Rio, mas trabalha vinculado ao escritório de São Paulo. E é isso. Que foi uma das maravilhas que o processo Exatamente. eletrônico. Sim, sem dúvida. Então, gente, acho que a gente vai ter que acabar já, né? Já estão ali me Estamos, mandando mensagem, falando que tem que Sim, acabar. sim. Mas eu quero fazer uma pergunta. Agora me veio aqui na cabeça falando do chat GPT, a pergunta que não quer calar. Que agora você está um pouco mais contido, falando menos no grupo. Não sei se foi, Lohane, a gente conseguiu, né? Não, aí eu tenho que... A gente conseguiu. 140 caracteres. É, eu fico contando. Mas Peraí, a deixa eu apagar, pergunta que tirar não essa quer palavra. calar. Antigamente, quando você respondia as respostas muito longas, agora não existe mais isso, você usava o chat GPT para as respostas? Não. Não usava. Porque a gente tem que saber, porque a gente ficava lá assim, Gustavo está escrevendo, vamos ver, vai demorar, hein? Tá vindo, Não, porque vai às vindo. vezes eu estava escrevendo, aí parava para fazer outra coisa, voltava para escrever. Tô brincando. O chat GPT veio para ajudar, claro. Eu tenho usado bastante a inteligência artificial, tem pelo menos 2 assinaturas, né? Tem aquela assinatura completa que é 10 inteligências artificiais junto, tem o Jus Brasil, que fui no lançamento, tudo. Viu como é que ele tá? É uma ferramenta muito boa e é extremamente necessária ao advogado. Quem não aderir à inteligência artificial, em 6 meses, 7 meses, vai ficar para trás. Só que tomem cuidado com o seguinte. O principal da inteligência artificial são os prompts.
Então, Sim. assim, como diz, o advogado vai ser substituído pela inteligência artificial. Não vai. Porque quem não sabe perguntar à inteligência também não artificial, concordo. quem não sabe dizer para a inteligência artificial o que se quer e o porquê se quer aquilo, vai receber resposta Por isso a desse tamanho. importância de ler jurisprudência, Inclusive, de estar esse foi o atualizado, tema do porque meu é aí que a TCC gente da consegue. graduação. Então, assim, Só vai conseguir dar o prompt se a gente souber o que vai exatamente. pedir. E a inteligência artificial, eu, por exemplo, utilizo e com o meu programa de legislação aberto do lado, corrigindo, verificando o tempo todo. E já peguei erro dela estar tratando... Alucina, tá. assim... Eu gosto muito da inteligência artificial para parafrasear e melhorar a estrutura do texto, mas não para aplicá-la de forma técnica. A técnica eu que aplico. A inteligência é uma bengala que me ajuda. Na verdade, eu gosto de usar para encurtar, você ter que ficar ali digitando. Sem Então, dúvida. você perde muito tempo digitando. Né? Então, Com o que ela faz esse serviço para você desde que Mais você rápido. conduza ela? Exatamente. Isso. Né? Você tem que aprender a conduzir a inteligência artificial. Começou-se com a máquina de escrever, tendo que fazer peça por peça, passou-se ao computador, onde você conseguia aproveitar boas estruturas de peça e fazer apenas adequações, e estamos agora na era dos prompts, né? Onde você dá o comando e ela escreve aquilo que você quer que ela escreva. Né? Interessante essa observação boa. E a Marcar pro inteligência segundo artificial, ela acaba episódio forçando do você a estudar. Formalidades à Sem parte. dúvida. Vamos ter que marcar um segundo episódio, porque realmente acho que começamos com o pé direito, né? Começamos com o pé direito porque trouxemos aqui duas figuras ilustres que, pelo menos eu e a presidente, temos muito carinho pelo Dr. Gustavo, pela doutora Lohane, e foi ótimo ter vocês aqui. Queria realmente, de antemão, agradecer a vocês pela presença e teremos segundo episódio, né? A Teremos gente que ter. promete que nós não vamos apresentar, tá? Porque a gente vai... Sem dúvida. Nós nascemos para na advogar, não próxima- para Mas apresentar. eu vi vocês conversando sobre isso, de trazer um apresentador e tal. Eu vou sugerir que não façam isso. Coloca advogado sentado na mesa. Entendeu? Porque você vai trazer um apresentador, na minha visão, e ele não vai ter essa bagagem para conversar, isso sim. pergunta, vai ficar uma coisa mais fria. Nada contra os apresentadores de podcast, mas Sugestão assim, acho anotada. que Vamos fica melhor. ter que Vamos adequar. aprendendo junto, vamos mexendo na ferramenta junto, vamos elaborando, um vai ser melhor, o convidado vai ser melhor, o outro vai ser o convidado vai falar muito como eu. E Mas pode até mudar o nome do estúdio podcast, vai ser Luiz Gustavo Martins. Pronto. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença de é um vocês. prazer. Acho que quando eu tive essa ideia de convidar vocês dois, até um colega falou, cara, que sacada, trazer os dois para esse estúdio de podcast, para esse episódio, vai ser muito bom. Porque a gente quer mais ouvir vocês fora do grupo. Acho que o grupo às vezes limita muito. Até o formato que um escreve é diferente do que o outro interpreta. Então a gente não sabe o que quer dizer. O problema do escrever, né, dessa ferramenta do WhatsApp, é que você escreve de um jeito e quem lê do outro lado lê no tom que ele quer. Isso é Muitas Nem vezes sempre não é no do tom que você você escreveu. Uhum. Sim. Entendeu? A pessoa lê como quiser. Então, quem tem uma escrita mais incisiva, e eu tenho por hábito, eu dificilmente gravo áudio. Depois eu fico pensando, por que eu não gravei um áudio, gente? Eu fico ali escrevendo, corrigindo o vídeo. Nossa, E sem mas usar o olha, chat, tá vendo? Os áudios também têm limites. Tá? Não dá. Porque, não dá. olha, Isso não vira podcast. senão o áudio são vira áudios de podcast. 7 minutos, 11 minutos, é impraticável. Olha, mas a gente não consegue terminar, tá É, vendo? tá Não vendo? dá. Mas vão ter que terminar. Já estão brigando comigo ali nos bastidores, já mandando mensagem pro meu telefone. Então aguardem o próximo episódio do nosso Formalidades à Parte. Acompanhe nas redes sociais. Um abraço.